vamos ler hoje em 2 Timóteo, no capítulo 2, os versos 8 a 10. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Até aí nossa leitura. Aqui nós encontramos no verso 10 essa referência ao fato que Deus tem um povo eleito e Paulo se esforça para cooperar na realização do plano de Deus da eleição de pessoas para a salvação. Ele diz: suporto tudo e faço isso por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, ou seja, para que se concretize, para que se realize aquilo que Deus determinou quando Ele os elegeu. Agora, isso nos leva a uma pergunta interessante. É possível que o plano de Deus venha a desandar? Alguém pode frustrar o plano de Deus? Deus faz um decreto e aquele decreto não se cumpre? Isso é possível? Não, isso não é possível. Deus é soberano, Ele é Deus, Ele é acima de tudo. Vamos olhar algumas passagens da Bíblia que nos mostram algo desse pensamento. Veja em Isaías inicialmente, profeta Isaías, capítulo 46, eu vou ler o verso 10. Aqui a profecia, Deus anuncia como Ele age, e como agindo é impossível que aquilo que Ele decreta não se cumpra. Em Isaías 46, o verso 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essa frase, o meu conselho permanecerá de pé, significa exatamente isso. O que eu decretei vai se cumprir. O meu plano se cumprirá. Nada impedirá que o meu plano seja executado. As coisas andarão conforme o conselho de Deus estabeleceu. Veja também Isaías 43. No capítulo 43, no verso 13, nós temos essa declaração, Deus falando. Isaías 43, 13, ele declara assim: eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou Deus, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Com essas palavras, Deus está novamente afirmando, como Todo-Poderoso, o seu propósito não pode ser barrado. Deus é onisciente e Ele é onipotente, e nada foge ao seu plano. Se você tivesse essa meta, uma vez na minha vida, eu vou fazer uma coisa que Deus decretou acontecerá, não acontecer, você conseguiria? Por exemplo, nós sabemos algumas coisas dos decretos de Deus. Em geral, os decretos de Deus são secretos, mas nós sabemos alguns dos decretos de Deus porque Ele nos dá por profecia. Você sabe que já houveram pessoas que tentaram deliberadamente frustrar o plano de Deus porque viram, a profecia diz isso, vamos impedir? E se empenharam, nunca conseguiram. Nunca conseguiram. Essa ideia de mudar a história para tirá-la do rumo daquilo que Deus determinou, isso não é possível. Veja também o livro de Daniel.
profeta Daniel, no capítulo 4, nos fala a seguinte verdade, a partir do meio do verso 34. A Bíblia fala assim: o seu domínio é um domínio sempiterno, e o seu reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu, e entre os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer: que fazes? Não há. Então vamos pensar um pouco sobre isso. E os homens mais poderosos do mundo, será que conseguem? Deus disse a Moisés: vai até o Egito e tira o meu povo do Egito, depois você voltará e me adorará neste monte. E Deus declarou isso a Moisés. Faraó fez de tudo para impedir. Faraó frustrou a Deus? Faraó se frustrou, mas Deus não foi frustrado. Deus falou ao profeta Samuel para ir ungir um filho de Jessé como rei de Israel. Ele foi, Deus o direcionou para que ungisse a Davi. Saul tomou conhecimento de que Davi havia sido ungido rei, e Saul resolveu frustrar os planos de Deus. Saul era rei, tinha o exército, tinha tantas coisas a seu favor, e lá foi Saul na sua missão. E Saul então quis matar Davi e impedir que Davi fosse de fato rei de Israel, conforme Deus já havia decretado e profetizado. Saul não conseguiu mudar os planos de Deus. Houve momentos em que parecia que agora vai dar certo, mas nunca deu certo. Os planos de Deus se cumprem. Ninguém consegue fazer com que os planos de Deus não se cumpram. Deixe-me ler aos irmãos palavras da nossa confissão de fé. Nossa confissão de fé tem o seu capítulo 3, o decreto de Deus, e narra o seguinte: desde toda a eternidade, Deus mesmo decretou todas as coisas que iriam acontecer no tempo. E isto ele fez segundo o conselho da sua própria vontade, muito sábia e muito santa. Fê-lo, porém, de um modo em que Deus, em nenhum sentido, é o autor do pecado, nem se torna corresponsável pelo pecado, nem faz violência à vontade de suas criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes. Pelo contrário, estas causas secundárias são confirmadas, e em tudo isto aparece a sabedoria de Deus em dispor de todas as coisas, e o seu poder e fidelidade em fazer cumprir seu decreto. Agora, essas palavras exprimem bem o pensamento que a Bíblia realmente ensina sobre a soberania de Deus. Todas as coisas que acontecem seguindo um plano de Deus. Todas as coisas, até as coisas tristes e trágicas, os pecados dos homens, os crimes, as guerras, a queda no Jardim do Éden. Todas essas coisas seguem um plano de Deus e são, na verdade, parte dos decretos de Deus. Não que essas coisas sejam corretas e nem que Deus aprove no sentido de dizer isso é aquilo que me agrada que seja feito, mas no sentido que Deus planeja que assim as coisas desenvolvam para que os seus planos se realizem, e também no sentido em que, desta forma, em que Deus conduz as coisas, aquilo que é mal não é praticado por Deus. Deus não torna ninguém mal, não empurra ninguém a agir de uma forma má. As pessoas agem com a sua própria iniciativa para o mal. Adão e Eva, tendo livre-arbítrio, pecaram. Nós, já herdando o pecado original, essa natureza pecaminosa, essa culpa do pecado que está em nós desde a concepção, nós mesmos buscamos o mal, e o pecado vem de nós. Não é uma coisa que Deus faz com que nós façamos, mas é plano de Deus. Assim como a morte de Cristo, quando pessoas crucificaram a Jesus Cristo,
não frustraram o plano de Deus. Pelo contrário, cumpriram o plano de Deus, apesar de que estavam ali fazendo coisas em si más, coisas erradas, coisas pelas quais terão que prestar contas a Deus e serão punidos. Então isso é uma compreensão do que a Bíblia ensina nesse sentido. Então uma pergunta muito prática nesse sentido: Deus decretou que você estaria aqui hoje? Vocês que estão aqui, sim, Deus decretou que vocês estariam aqui hoje. E se você não tivesse vindo, você estaria aqui assim mesmo? Obviamente não. Entende? Se você não tivesse vindo, você não estaria aqui. Mas se você está, nós sabemos que Deus decretou que você estaria. Se você não está, nós sabemos que Deus decretou que você não estaria. Mas a realidade é que as suas decisões são consequentes. Aquilo que você faz é consequente. Então, eu acho isso uma coisa muito importante, porque quando falamos sobre o trabalho de Deus, o evangelismo, a obra missionária e coisas desse tipo, frequentemente nós vemos pessoas falando o seguinte: eu não quero pensar em termos de Deus ser soberano e de Deus ter eleito pessoas e predestinado pessoas, porque se eu pensar dessa forma, isso vai tirar de mim todo o incentivo de me empenhar para servir a Deus. E um amigo meu que é pastor, um grande servo de Deus, pessoa que eu respeito muito, falou isso comigo certa vez que estávamos conversando. Ele disse assim: olha, Daniel, se eu acreditar que Deus, assim, predestinou tudo, isso vai me fazer um mal muito grande, porque eu preciso acreditar que o que eu faça alguma diferença. E eu disse: mas faz. Entende? A Bíblia ensina que faz diferença. Assim como fez diferença você decidir sair de casa e vir aqui hoje, fez diferença. Então essas coisas não estão separadas. Às vezes as pessoas não veem isso. Eu conheço também uma pessoa que, em certa ocasião, isso em Belo Horizonte, esteve numa igreja e ele estava pesquisando essas questões de doutrinas da graça e calvinismo, estava lendo sobre isso, tentando entender melhor. Ele conversou com uma pessoa e essa pessoa disse para ele o seguinte: ora, se isso for verdade, se calvinismo for verdade, então a gente não precisa evangelizar, porque quem já foi predestinado vai ser salvo, de um jeito ou de outro vai ser salvo, não faz diferença nenhuma você evangelizar. E ele deu um passo para trás, meio assustado, e disse: é mesmo, hein? Tem isso também, e agora? Ele veio conversar comigo depois também sobre isso. Eu tentei mostrar que isso na verdade não é uma ligação coerente das coisas. Mas isso aí que eu estou descrevendo aos irmãos é a síntese do que historicamente vem sendo chamado de hipercalvinismo. É um título que eu não gosto, eu vou usar porque as pessoas entendem. Mas eu também vou brigar contra esse termo daqui a pouco, só me aguarde, tá? Mas olha só, as pessoas têm muitas vezes tomado uma postura dessas, que é na verdade uma atitude de fatalismo. Quem vai ser salvo mesmo. Os eleitos serão salvos. Eu não preciso fazer nada, não preciso fazer missões, não preciso pregar, não preciso fazer evangelismo, não preciso fazer nada pela igreja, não preciso cooperar com o trabalho de Deus. O que Deus quiser salvar, Ele salva, não precisa da minha ajuda. Isso é contrário, irmãos, à atitude do apóstolo Paulo aqui nesse verso. Eu quero que vocês notem isso. Veja novamente aqui. Veja o verso 8. Lembre-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Lembra disso aí. Lembra-te de Jesus. Verso 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Agora veja os versos 9 e 10 principalmente. Ele diz: eu estou sofrendo, estou sendo tratado como um malfeitor, estou algemado, estou numa masmorra, numa cadeia horrível, e nessa condição em que estou, sofrendo dessa forma, apesar de que eu estou nessa condição, a palavra de Deus não está algemada, a palavra de Deus continua avançando, Deus continua salvando o seu povo, Ele continua alcançando novas almas. Então ele diz no verso 10, e por isso, por esta causa,
por causa dessa realidade, que a obra de Deus avança, está vendo? A palavra de Deus não está algemada, por causa disso, tudo suporta. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: o que eu estou passando importa menos, o que importa mais é que a obra de Deus caminha adiante. Deus está fazendo a sua obra. E além disso, ele também diz: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Agora veja só a relação dessas coisas. Como é fato que a palavra de Deus não está algemada, ele diz então: isso para mim é consolo, e exatamente por isso eu suporto o que eu tenho que suportar, sofro essas coisas, mas eu entendo que eu sofro essas coisas também por causa dos eleitos, para que eles obtenham, para que eles venham a obter a salvação. Isso que ele diz aqui no verso 10. Agora, os eleitos. Quem são esses eleitos? Os eleitos de quem Paulo fala, ele está falando de eleitos que já foram convertidos ou de eleitos que ainda não foram convertidos? Na verdade, ele está falando dos eleitos todos, o que inclui os que já foram a essa altura salvos, os que ainda não eram salvos. E os que ainda não são até hoje. E deixa eu mostrar como isso está no texto. Nós vemos claramente que ele diz para que eles também eles obtenham no futuro a salvação. Como assim também eles? Eles além de quem? Além de Paulo e Timóteo. Paulo está falando a Timóteo. Timóteo, você já é salvo, já teve a salvação, eu também já fui salvo, nós já tivemos a salvação, muitos outros também, mas há eleitos que não obtiveram a salvação até agora, e tudo suporta por causa dos eleitos, para que, assim como nós, também eles alcancem a salvação. Está vendo? Esse também quer dizer além de alguém, e o alguém é obviamente aqueles que já alcançaram. Além de nós que já alcançamos, também eles alcancem a salvação. Então, obviamente, o que Paulo tem em mente é incluir pessoas que são eleitas por Deus, mas ainda não são crentes. Sabe, existe uma confusão muito grande que algumas pessoas acham que o dia que você se converte, você vira um eleito. Não, irmãos, não é assim que funciona a eleição. Veja em Efésios capítulo 1. Em Efésios 1, quando a Bíblia fala sobre a eleição, a Bíblia declara claramente que essa escolha de Deus, ela foi feita antes da fundação do mundo. Efésios 1, verso 4, a Bíblia diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E continua dizendo: e em amor nos predestinou. Mas o que você então encontra aqui é que ele nos escolheu, ou seja, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então a Bíblia não usa a palavra eleitos como uma referência a crentes exclusivamente, mas aqueles que são já crentes e aqueles que algum dia ainda virão a ser crentes. Esses são os eleitos, é assim que se usa o termo. E por isso Paulo está dizendo: eu suporto isso por causa dos eleitos, por amor dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Ou seja, os meios são necessários para que no futuro eles alcancem a salvação. Vamos entender o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que se ele e os demais cristãos, os que conhecem a palavra de Deus, se tornassem omissos em sua responsabilidade de viver vidas fiéis a Cristo, de pregar o Evangelho, de levar adiante a obra de Deus, sabe o que aconteceria? Os eleitos não alcançariam a salvação. Para que os eleitos alcançassem a salvação, era necessário o quê? Que pessoas como Paulo fossem fiéis, continuassem até mesmo a suportar essas lutas e essas dificuldades. Então assim ele fala, assim ele se expressa. Veja também Atos capítulo 18. Aqui nós temos uma passagem muito interessante. Paulo está em Corinto, ele começa a enfrentar oposição, a oposição se intensifica,
E no verso 9 de Atos 18, nós encontramos a seguinte declaração escrita, registrada aqui por Lucas. Atos 18, verso 9, ele diz: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Agora vamos entender esse texto. A oposição então estava se tornando mais cerrada contra Paulo, contra a obra missionária na cidade de Corinto. Seria desanimador. Deus intervém, Deus dá uma palavra de encorajamento a Paulo. Vem a ele uma visão e diz assim: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. É exatamente o tipo de coisa que Paulo está agora dizendo a Timóteo. Timóteo, não negligencies o dom que você tem. Seja ousado e corajoso. Tenha coragem, pregue. E Deus fala isso aqui agora para Paulo. Por que Deus fala isso? Para encorajá-lo, para que ele não se torne desanimado, para que ele não se torne omisso. O plano de Deus aqui é muito claramente o plano de usar Paulo para ganhar pessoas para Cristo naquela cidade. Se Paulo se paralisasse e não pregasse, sabe o que aconteceria? Essas pessoas que Deus planejou ganhar através do ministério de Paulo não seriam alcançadas. Então Deus diz a Paulo: fala e não te cales. Portanto, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal. Ou seja, você vai estar protegido, não tenha medo de ninguém. E ainda diz o seguinte: pois tenho muito povo nessa cidade. Que povo é esse? Gente que já era crente? Não, gente que não era cristã. Gente que ainda não se havia convertido. Gente que o Espírito de Deus não havia despertado, que Deus ainda não havia regenerado. Então, dessa forma, irmãos, o que acontece é que mesmo essas pessoas não sendo ainda convertidas, Deus já as considera seu povo. Vocês notaram isso aqui? Pois tenho muito povo nessa cidade. Povo que na verdade não é crente não, mas eles são meu povo, eleito. Então o que é necessário nesse verso? Que Paulo tudo suporte por causa dos eleitos, para que eles também venham a alcançar a salvação, entende? É isso o tipo de coisa. É exatamente isso que Paulo está aqui refletindo quando ele fala a Timóteo, que é assim que ele encara todas as lutas na sua vida cristã. Ele vai perseverar, ele vai ser um bom exemplo, ele vai ser fiel, ele vai agir dessa maneira. Por quê? Porque é esse o meio que Deus usa para salvar as pessoas que ele já planejou desde antes da fundação do mundo salvar. Esse é o plano. Então terá que ser assim. Paulo terá que ser um instrumento fiel. Não desanimar, não se calar, terá que falar. O comentarista Albert Barnes escreve assim: a salvação deles, embora eleitos, os eleitos lá de 2 Timóteo, não poderia se concretizar sem os devidos esforços. O que o apóstolo quis dizer é que ele estava disposto a sofrer se isso pudesse contribuir para a salvação de outros. Qualquer um de nós deveria estar disposto a sofrer a fim de assegurar a salvação dos eleitos. O apóstolo Paulo suportava coisas duras. Ele estava na cadeia. Ele estava passando humilhação, fome, necessidade, privação. Mas ele sabia, conforme ele se conduzisse, mesmo naquelas circunstâncias, isso teria um impacto, teria repercussão e causaria desdobramentos lá na frente. E faria diferença em ser alguém salvo ou não.
Isso que ele entendia. Então ele queria ser fiel a Deus nessa questão. Como um soldado fiel, que guarda ali o seu posto, suportando calado, aguentando com paciência, coragem, todo o sofrimento, sem murmurar, sem desistir. Assim ele faz, por amor aos eleitos, por aqueles que Deus, em sua graça, escolheu desde a eternidade para que viessem a tornar-se o seu povo, aqueles que Deus está trazendo para si. E essa brava e constante resistência do apóstolo Paulo contribuiu para o avanço do plano de Deus, não tenha dúvida. Deus usou isso para agregar a si os seus eleitos. Em primeiro lugar, pensa o seguinte: o testemunho da fidelidade de Paulo, a paciência em meio ao sofrimento, serviu como um exemplo para muitos desde aquela época, assim como em todas as gerações subsequentes. Pessoas sem conta têm recebido encorajamento pelo exemplo de Paulo para serem também fiéis em meio ao sofrimento. Além disso, a pregação verdadeira e fiel de Paulo, apesar de agora não estar mais neste mundo e não estar mais pregando, foi por meio disso aqui mesmo que Deus decretou a sua prisão, muitas vezes, registrado por escrito. Mesmo nessa epístola de 2 Timóteo, outras epístolas que Paulo escreveu enquanto estava encarcerado. Essas coisas Deus tem usado para salvar incontáveis vidas. Não se sabe quantas pessoas foram salvas através das palavras inspiradas de Deus, escritas pelo apóstolo Paulo em meio a seus sofrimentos. Paulo ali perseverando, suportando e sendo fiel, e mostrando essa garra, sendo usado por Deus para que os eleitos sejam salvos. Está vendo? E quantas verdades ele expressou, que blindou a igreja contra heresias, contra desvios, e garantiu também assim a salvação dos eleitos. Assim, os eleitos de Deus incluem todos aqueles que naquele tempo já eram crentes, como também os que em qualquer outra época viriam a se tornar crentes verdadeiros. E Deus usou essa postura do apóstolo Paulo para beneficiar tanto crentes já salvos, como eleitos que ainda eram incrédulos. Os crentes de toda geração edificados pela contribuição que Paulo naquelas circunstâncias nos proporcionou. Os incrédulos, eleitos, ganhos à fé, por meio desse bom testemunho, desse grande exemplo de fidelidade a Deus e por meio das palavras divinamente inspiradas que esse guerreiro de Deus contribuiu para a Bíblia Sagrada, através dessas circunstâncias nas quais a providência de Deus o colocou. Está vendo? Deus tem um plano. Paulo não sabia o que ia acontecer, ele não sabia se chegaria o ano 2017, mas ele sabia o seguinte: se eu estou nessas circunstâncias, então Deus quis isso. Deus sabe o que ele faz? O que me cabe fazer é ser fiel. Eu estou aqui nessas circunstâncias. Então, o que eu tenho que me preocupar de fazer é fazer a vontade de Deus aqui. E assim fazendo, suportando o que Deus decreta venha sobre mim, eu vou suportar isso por causa dos eleitos. E de alguma maneira Deus vai usar isso para que também eles alcancem a salvação. Essa perspectiva, irmãos, é uma perspectiva bastante profunda. E nós precisamos de aprender a entender essas coisas e pensar nessas categorias. E como eu mencionei mais cedo, aquilo que é chamado de hipercalvinismo é totalmente contrariado por esse versículo número 10 em 2 Timóteo 2. Agora, você provavelmente não conhece nenhum hipercalvinista pessoalmente. Eles são raros, você consegue achá-los se você entrar na internet. Na internet você sempre acha, né? Eles não gostam, você não vai achá-los fazendo missões nem evangelismo, mas você vai encontrá-los na internet tentando fazer prosélitos de quem já é evangélico para a sua doutrina distorcida. Isso você acha. Nisso aí eles são bastante empenhados, né? Apesar que, se fossem coerentes, eles não deveriam ter nenhum blog, nenhum site, nem nada, e pensar
quem deve ser hipercalvinista será hipercalvinista, não precisa da minha colaboração. Mas eles não tomam esse conselho. O que acontece, irmãos, é que esse grupo, embora de pessoas pequenas, não são muitos, como eu disse, ainda assim eles trazem ao calvinismo uma má fama. Você já deve ter ouvido pessoas falando: calvinismo é aquela doutrina que ensina que você não precisa fazer evangelismo, não precisa fazer missões. Não, irmãos, isso não é calvinismo, isso é o que chamam de hipercalvinismo. Mas as pessoas muitas vezes fazem isso, e é injusto, é totalmente injusto. Isso é mais ou menos como você dizer o seguinte: arminiano é aquele pessoal que não acredita que o ser humano é pecador, que o ser humano nasce bom. Não, isso não é arminiano. E é injusto retratar assim, também é injusto retratar calvinismo como um grupo que é contra missões e contra evangelismo e acha que não precisa de fazer nada porque os decretos se cumprem independentemente dos meios. Todas as confissões de fé reformadas, todas elas, assim como a da nossa igreja, sustentam que Deus alcança os seus decretos por meios definidos, e nenhum deles apoia o que é chamado de hipercalvinismo, mas existe hipercalvinismo. E o exemplo mais famoso disso provavelmente se dá no caso de William Carey, o pastor batista que era calvinista de 5 pontos, e calvinista de 5 pontos não é a definição de hipercalvinista, né? Por favor, né? Mas William Carey, que estava tentando levantar um movimento missionário, falando sobre isso, precisamos sair, evangelizar os pagãos, levar o evangelho para as outras nações, e ele por fim foi missionário para a Índia. Em determinada reunião, dizem, isso pode não ser fato histórico, mas dizem que um hipercalvinista chamado John Ryland disse para William Carey o seguinte: assenta-te, jovem, quando Deus resolver salvar os pagãos, Ele o fará sem precisar nem de sua ajuda, nem da minha. Que profundo. Mas ao invés de se desanimar, ele persistiu no seu plano, e ele foi usado por Deus para fazer um trabalho missionário que, na verdade, se tornou um movimento missionário que nós chamamos hoje, na história da igreja, do movimento moderno de missões. Então, quer dizer, não precisa se desanimar só se você encontrar alguém com cabeça dura com isso. Mas de onde veio essa ideia? Você sabe que essa é uma ideia relativamente recente? O contexto disso, isso surge por volta do ano 1700 na Inglaterra, e não surgiu antes, que é uma coisa interessante. Você pode buscar na história, você não encontra em nenhum momento antes da história um exemplo disso. Mas a partir da época de 1660, no contexto do Reino Unido, da Inglaterra especificamente, a liderança religiosa da igreja anglicana ficou principalmente nas mãos de pessoas arminianas e pessoas que eram talvez meio calvinistas, mas não plenamente calvinistas. E por conta disso, muitos calvinistas ali naquele contexto tomaram uma mentalidade de resistência a todas as custas. E enquanto estavam ali sendo indoutrinados por arminianos, insistindo ainda que não, Deus elege sim, Deus predestina sim, acabou surgindo essa anomalia que é um pensamento reacionário e não um pensamento bíblico. Agora, eu quero dizer o seguinte: os hipercalvinistas são homens sinceros, mas não são muito profundos no seu entendimento das Escrituras. Eles não entendem a Bíblia de uma forma mais ampla e equilibrada. Eles tentam exaltar a honra e a glória de Deus, mas fazem de uma forma bem desastrada e em nada bíblica. E pode-se saber que muitos erros entram na doutrina da igreja, não porque as pessoas são, vamos dizer assim, eruditas demais, estudadas demais, mas porque são estudiosas a menos. E é o caso do hipercalvinismo, é falta de estudo, é falta de Bíblia, e é falta de história da igreja, e é falta de teologia. Agora, o que acontece? Esse grupo começou por volta de 1700, e ele não é um grupo considerável. Kurt Daniel, um erudito do Texas, nos Estados Unidos, estudou sobre isso. Ele é a maior autoridade no assunto. Ele não é um hipercalvinista, mas ele é a maior autoridade no assunto. Ele se deu ao trabalho de ler todas as obras que já foram publicadas por esse povo, e
escreveu já bastante coisa sobre isso, e ele faz uma constatação de que apenas 1% dos calvinistas de todos os tempos foram hipercalvinistas. Então não é um negócio muito assim, muito comum, e não é tipo assim, se você for calvinista, cuidado, né? Que a tendência, não é uma tendência, mas bem pouca gente tem ido para esse lado, mas tem aquele pequeno grupinho, aquele 1%, que quer dar uma má fama para todo mundo, né? Mas o estrago que isso pode fazer é considerável. Uma igreja que aceita essa ideia para de evangelizar, para de fazer missões. E por causa de uma determinada ênfase na ideia de que você não tem como decidir, eu vou então seguir Jesus e concluir que então isso aí é a operação de Deus, a ênfase na ideia de que você tem que primeiro ver sinais de eleição antes que você possa querer crer, eles geram uma paralisação geral até mesmo das pessoas que estão congregando na igreja. Existem algumas poucas igrejas na Holanda dessa linha, e nessas igrejas, quando eles fazem a ceia, nem 10% das pessoas que são membros da igreja participam da ceia, porque eles pensam assim, não sei, vai que eu não sou um eleito. E tem pastores que não participam da ceia, porque estão com medo de talvez não serem eleitos. Quer dizer, isso é bem danoso e é uma morte geral para o movimento. Phil Johnson, escritor americano, diz o seguinte: a história nos ensina que o hipercalvinismo é tanto ameaça ao calvinismo quanto o arminianismo. Quase todo avivamento do calvinismo desde o tempo dos puritanos tem sido sabotado, debilitado e por fim extinto por influências hipercalvinistas. Calvinistas contemporâneos farão bem se vigiarem contra essa influência venenosa. E deixe-me relatar como a coisa desenvolveu historicamente nas ocasiões em que isso aconteceu. Quando o hipercalvinismo surge, é o seguinte: pessoas descobrem as doutrinas da graça, pessoas se empolgam com isso, pessoas se tornam muito fervorosas por isso. Às vezes pessoas têm uma atitude assim: eu não sou arminiano, mas não sou arminiano mesmo, eu quero ser o mais longe do arminiano. Tem alguém que é mais longe do arminiano do que os outros, entende? Aí eles vão então achar assim, eu quero achar alguém que fala uma coisa mais radical, mais... E aí o que acontece é que uns poucos viram isso aí, eles chocam todo mundo, e todo mundo diz, esse negócio de calvinismo pode dar em problema, olha lá o que esse pessoal está fazendo. Aí todo mundo fala assim, melhor ficar no arminianismo. Ou seja, os hipercalvinistas são os melhores advogados do arminianismo na história. Eles ajudam as pessoas a serem arminianas, porque as coisas que as pessoas fazem têm consequências, irmãos. A realidade é essa. Mas agora vamos falar do nome. Eu não concordo com o nome, e eu estou em boa companhia, eu acho que não é por aí chamar hipercalvinismo, apesar que nós vamos ter que ficar com esse nome a essa altura, mas deixe-me fazer algum protesto contra isso. A palavra hiper não convém pelo seguinte: quando nós falamos de hiper, nós pensamos de uma coisa mais ainda, né? Hipertensão significa menos tensão arterial ou mais? É mais, né? Hiperativo significa mais ativo ou menos ativo? É mais ativo. Então, hipercalvinista, o cara deve ser calvinista mais do que os outros calvinistas, né? Mas na verdade ele não é, ele é menos calvinista, na verdade, ele é bem arminiano na sua forma de pensar, e eu quero demonstrar isso para os irmãos. Em primeiro lugar, deixe-me falar o seguinte: a lógica do hipercalvinismo é muito semelhante à lógica de uma pessoa antinomiana. O antinomiano é aquela pessoa que diz assim: a salvação não é por obras, certo? Não é. Pois então, já que a salvação não é por obras, então não faz diferença a maneira como a pessoa vive, e quem é salvo não vive em nada diferentemente dos perdidos, não tem nada a ver. E aí ele se torna um antinomiano, uma pessoa contra a lei de Deus. Isso é uma pessoa que é mais ligada à doutrina da justificação pela fé do que uma pessoa que tem a postura reformada da justificação pela fé. Não, de forma nenhuma. Essa pessoa não entende a justificação pela fé. Ao invés de ser alguém que leva mais a sério a doutrina da justificação pela fé, é uma pessoa que não entendeu bem a doutrina da justificação pela fé. Isso que sim. E é o mesmo tipo de coisa que acontece aqui. Spurgeon, por exemplo, eu vou ler aqui as palavras de Ian Murray, na sua biografia de Spurgeon. Ele diz
Spurgeon não gostava de usar esse rótulo, pois ele considerava a introdução do nome do grande reformador como um denominativo errôneo. Tais homens podem se chamar calvinistas, mas tais homens podem se chamar calvinistas, mas diversamente do reformador, cujo nome eles adotam, eles trazem um sistema de teologia para a Bíblia para interpretá-la, em vez de fazer com que o seu sistema seja quais forem seus méritos, renda-se e dê lugar à palavra de Deus pura e não adulterada. Agora, se eu fosse dar um nome, eu chamaria o hipercalvinismo de calvinismo semi-arminiano. Eu sei que tem gente que vai querer jogar tomate em mim por causa disso, né? Outras coisas talvez. Mas eu digo isso pelo seguinte, irmãos, ele não vai mais longe do arminianismo do que o calvinismo padrão. Ele fica bem próximo ao arminianismo em várias coisas. E eu quero te mostrar como uma coisa é. O que um arminiano crê? Um arminiano crê que Deus não tenha determinado as ações das pessoas. Porque se Deus tivesse determinado as ações das pessoas, o arminiano diz que Deus então seria injusto, seria o autor do pecado, seria toda aquela coisa. O que o hipercalvinista faz é que ele diz, é isso mesmo, só que Deus de fato determinou. Ele não entende que Deus determinou levando em consideração as causas secundárias e os meios. Então a coisa é mais ou menos desse jeito. Vou dar um outro exemplo. Imagine um muçulmano. De vez em quando você encontra muçulmanos que estão atacando os cristãos, dizendo que os cristãos acreditam em 3 deuses. A Trindade são 3 deuses. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 deuses. E aí suponha que alguém converse com esse muçulmano, apresente as evidências bíblicas da divindade de Cristo, as evidências históricas, e esse muçulmano se convence então que Jesus é Deus mesmo. E aí ele vira então para você e diz o seguinte: olha, agora eu entendi, Jesus é Deus mesmo, então é isso mesmo, são 3 deuses. Ele pensa mais cristão do que um cristão, ou ele ainda está pensando meio muçulmano? Entende? Ele ainda está pensando meio muçulmano. A verdade é essa. Você não pegaria uma pessoa dessa e fala assim, como assim? Ele acredita em 3 deuses? Ah, então ele é um hipertrinitariano? De forma nenhuma. Você diria que ele é um triteísta. É outra coisa. Agora, se você entender bem o calvinismo, você nunca será um hipercalvinista. Mas se você ainda tiver certas noções arminianas, e se você se convencer que a eleição existe, você pode acabar se precipitando e se tornando uma pessoa com essa posição que é uma aberração, na verdade. Eu vou provar isso agora. Eu quero que vocês acompanhem o que eu vou dizer. O que os arminianos alegam? Em primeiro lugar, dizem o seguinte: Deus só pode amar a todas as pessoas se Deus estiver se empenhando ao máximo para salvar a todos. E se Deus não está salvando a todos, Deus está tentando, ele não está conseguindo. Eu vou citar um arminiano que diz isso. Dave Hunt, um escritor que, bem confuso, diz o seguinte: o alvo do calvinismo é provar que Deus não ama a todos, que ele não é misericordioso para com todos, e que Deus se alegra, e que ele se alegra em condenar bilhões de seres humanos. Se esse aí for o Deus da Bíblia, então o calvinismo é verdade. Essa é a sua acusação contra o calvinismo. O que um hipercalvinista diz? Ele diz amém. É isso mesmo. Ele vai dizer, olha, Deus não ama os não eleitos. E Deus não tem bondade para com eles. Só odeia.
Isso é uma das marcas do hipercalvinismo, a negação do amor de Deus para com os seres humanos em geral, a negação da graça comum. Agora, eu digo a vocês uma coisa, que isso é uma doutrina falsa, pelo seguinte: o que Jesus nos ordenou em Mateus 5? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Isso é um mandamento de Deus para nós. Se nós cumprirmos esse mandamento, nós somos melhores que Deus? Ou Deus também ama os seus inimigos? Todos eles. Está vendo? É uma coisa muito séria. Deus ama, sim, a todos os seres humanos. Deus é o benfeitor daqueles que acabam no inferno? É? Sim, Ele é. Quem está hoje no inferno que pode dizer: Deus nunca me abençoou? Deus não foi meu benfeitor? Todos receberam bênçãos de Deus, e muitas. Aliás, uma coisa que vocês podem ter certeza: no dia do juízo, todos aqueles que forem condenados entenderão o seguinte: Deus foi tão bom comigo, que se Deus não tivesse em sua graça ainda me freado, eu teria me tornado um monstro de iniquidade muito, muito pior do que qualquer ser humano que já viveu, porque o potencial eu tinha, Deus é que me segurou. Eu sou indo para o inferno, eu mereço ir para o inferno, mas eu tenho que dar graças a Deus, porque Deus foi muito bom comigo, senão minha punição no inferno seria pior. Irmãos, Deus é bondoso até com quem vai para o inferno. Vai ter uma pessoa no inferno que não vai ter motivo de agradecer a Deus. Nós temos que entender isso, irmãos. Deus é bom com todos. E Deus ama a todos. Segundo ponto, os arminianos alegam: se Deus, na Bíblia, ordena que todos se arrependam e creiam, isso implica que todos são capazes de se arrepender e crer, ainda que precisem da graça preveniente para isso. Mas o arminiano vai dizer: olha, a pessoa tem que ser capaz, Deus não ordena, então ela tem que ser capaz. Aí o que acontece? Novamente o hipercalvinista chega e diz: amém. É a mesma mentalidade. Deixa eu me ler novamente o Dave Hunt. Ele é ótimo nessas coisas. Detesta calvinista, né? Então esbraveja e sai espuma da boca quando fala. Dave Hunt fala o seguinte: por que Deus ordena que todos em toda parte se arrependam, se os eleitos não podem perecer e os não eleitos não podem se arrepender? Beira em blasfêmia atribuir a Deus a insinceridade insana de fazer um apelo para que se arrependam e creiam aqueles que estão mortos e incapazes de responder, aqueles que desde a eternidade passada Ele predestinou ao tormento eterno. E o hipercalvinista chega e diz: é isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, Deus não oferece a salvação para todos. Deus não oferece. Então, o que acontece é que, usando termos técnicos aqui, o arminiano nega que exista a vontade secreta e a vontade revelada de Deus. E ele diz: só existe a revelada. O hipercalvinista diz: sim, não existe a vontade secreta e a vontade revelada de Deus. Assim como o arminiano briga e diz que não pode ter Deus, não pode ter duas vontades, o hipercalvinista fala a mesma coisa, só que enquanto os arminianos sacrificam a vontade revelada, o hipercalvinista sacrifica a vontade revelada. E ele diz que toda vez na Bíblia que diz creia, creia, essa palavra não é dirigida à humanidade em geral, ela é dirigida só aos eleitos. Isso é o hipercalvinismo. Então eles negam que o pecador tenha o dever de crer e que a igreja tem o dever de oferecer o evangelho, porque eles dizem: não, não é assim. É a mesma mentalidade. Terceiro ponto, arminianos também alegam o seguinte, e isso eu quero ser bem franco, não são todos os arminianos, mas está se tornando muito comum, infelizmente. Muitos arminianos alegam assim: quem não concorda comigo nesse ponto, não acredita no mesmo Deus que eu, não crê no mesmo evangelho que eu, então ele é um herege. Calvinistas são hereges. E os hipercalvinistas vão lá e dão um troco e falam assim: hereges são os arminianos, ok? Deixa-me mostrar como isso funciona. Agora, primeiro, deixa-me dizer que nem todo arminiano pensa assim. Eu quero citar aos irmãos algumas coisas. O próprio Armínio, Jacó Armínio ou Tiago Armínio, conforme queiram, falou o seguinte,
eu quero ler suas próprias palavras aqui para ser exato. Escuta o que ele falou sobre Calvino. Sabe essas pessoas estão aí falando que Calvino nem era crente, que Calvino foi um herege, que Calvino foi um assassino? Pois é, Armínio não pensava assim não, ele era um pouco mais informado da história, sabia melhor das coisas. Olha o que ele escreveu. Junto ao estudo das Escrituras, que seriamente aponto, exorto os meus pupilos a lerem com atenção os comentários de Calvino, os quais exalto em termos mais sublimes do que o próprio Helmer, um teólogo holandês anterior a ele. Pois afirmo que ele excede acima de comparação na interpretação da Escritura e que seus comentários devem ser mais altamente valorizados do que tudo o que passou para a nossa geração por meio da biblioteca dos antepassados. Que coisa, ele está dizendo, sabe o quê? O comentário de Calvino é o melhor comentário da Bíblia que alguém já escreveu. O cara fez o melhor que existe, de qualquer um dos antepassados. E ele prossegue, diz assim: assim é que reconheço ter ele possuído acima de muitos outros, ou preferivelmente acima de todos os homens, o que pode ser chamado de eminente espírito de profecia. Suas institutas devem ser estudadas à moda do catecismo, como uma explicação completa, mas com discriminação, como os escritos de todos os homens. Ou seja, estuda as institutas de Calvino, material muito bom, melhor material que você vai achar. É claro, não é inspirado por Deus. Você tem que usar a discriminação como você usa em qualquer escrito de qualquer homem, mas é coisa boa. Você está vendo, o Armínio não entendia que Calvino era nenhum herege, nem João Wesley, fundador do metodismo, como nós hoje o conhecemos. Wesley não somente cooperou com muitos calvinistas, apesar que ele não era, ele era arminiano, mas ele chegou a dizer em seus escritos que a sua doutrina estava a um triz do calvinismo, é muito próximo. O calvinismo, eu creio, em quase tudo, é uma diferença pequena, diz ele. Para usar a linguagem literalmente no inglês, ele estava dizendo que o que separa, o que eu creio da posição calvinista é a largura de um fio de cabelo, uma diferença pequenininha. Então você vê que esses homens tinham um grande respeito. Agora, eu não sei o que aconteceu ultimamente, porque me parece que nas igrejas onde o arminianismo é ensinado, a ignorância reina. Porque uma enquete feita mês passado agora, pelo Centro Apologético Cristão de Pesquisas, fez uma enquete perguntando se o calvinismo é heresia. 97% dos evangélicos responderam que é heresia sim, porque deturpa o caráter de Deus. Calvinismo é heresia. Armínio não concordaria, nem João Wesley, e nem os bons arminianos que entendem alguma coisa de teologia. Não é dessa forma, sabe? Como nós chegamos nesse ponto? Agora, o que acontece, infelizmente, é que esse ambiente também contagia e produz a mesma reação contrária no hipercalvinismo. É como se fosse um reflexo no espelho da mesma coisa, só inverte diante de qual orelha que está do lado direito. O que acontece, irmãos, os hipercalvinistas seguem essa mesma lógica e passam a considerar o arminianismo heresia. Historicamente, nós consideramos o pelagianismo heresia, mas não o arminianismo. E deixe-me citar as palavras do apologeta reformado James White. Esse homem é uma pessoa muito conhecida, ele já escreveu livros e faz debates, ele tem um vídeo na internet onde ele fala sobre hipercalvinismo e ele tem uma declaração muito interessante. Ele diz o seguinte: é aqui que você começa a correr o risco de ir em direção ao hipercalvinismo. Quando você olha para alguém e diz: bem, se você não quer dar ouvidos ao que a Bíblia diz sobre esse assunto, você não deve ser uma pessoa salva. Cuidado, cuidado, porque todo hipercalvinista que eu já conheci, James White falando, estava disposto a dizer basicamente: eu não era realmente convertido até que cheguei a entender os 5 pontos do calvinismo. Isso é assustador. Eu sei que eu era salvo antes que eu cheguei a entender os 5 pontos, ele diz. E eu diria a mesma coisa.
e eu concordo com Spurgeon. Spurgeon diz, quando eu fui salvo, eu era um arminiano, né? Depois que Deus me levou ao entendimento dessas coisas. Kurt Daniel, que fez o trabalho principal sobre o levantamento principal sobre o hipercalvinismo, ele escreve o seguinte, ele diz, a maioria, se não todos, os hipercalvinistas negam que os arminianos sejam cristãos, ponto final. David Inglesmith disse isso no jornal deles, o The Standard Bearer, jornal americano. Alguém enviou uma pergunta e ele respondeu nesses termos: deixe-me te dar uma resposta bem direta. Eles não são cristãos verdadeiros, assim como liberais e católicos romanos não o são. E mais adiante ele prossegue e diz: arminianos não são cristãos. E com isso, Kurt Daniel conclui, nós discordamos, e a grande maioria dos calvinistas diriam, há gigantes da fé que foram arminianos, A.W. Tozer, John Wesley, entre muitos outros. Então, eu poderia citar aos irmãos, demonstrar que Agostinho não pensava dessa maneira, Lutero não pensava assim, Spurgeon não pensava assim. Deixe-me falar um pouco de Spurgeon. Ian Murray nos resume a posição de Spurgeon em seu livro sobre Spurgeon, dizendo o seguinte: Spurgeon não atacou o arminianismo por acreditar que seus erros significavam que uma pessoa que os defende não pode ser cristã. Ele não acreditava nem um pouco nisso. Ouça as palavras de Spurgeon, e ele cita: longe de mim sequer imaginar que Sião só tem cristãos calvinistas dentro de suas muralhas, ou que não haja salvos senão os que sustentam as nossas ideias. Ian Murray prossegue e diz: Spurgeon harmonizava essas duas coisas quando escrevia sobre John Wesley. Só posso dizer concernente a ele que, embora eu deteste muitas das doutrinas que ele pregava, não obstante, quanto ao homem propriamente dito, tenho por ele uma reverência nada inferior à de qualquer wesleyano. E assim vai, irmãos. Se você encontrar pessoas que não pensaram, vamos dizer assim, no que nós chamamos de calvinismo, você vai encontrar grandes homens de Deus, fizeram muitas coisas pela glória de Deus. O Philip Melanchthon, que foi companheiro de Lutero, o puritano Richard Baxter, eles citam alguns aqui, poderíamos citar tantos outros homens de Deus, e daria uma lista enorme, pessoas que os cristãos em geral entendem se são arminianos, sim, mas são, na verdade, servos de Deus, são homens de Deus, são salvos. Então isso não é uma posição equilibrada. E se você encontra alguém que começa a dizer assim, não sei não, esse pessoal aí, se eles são arminianos, esse pessoal não é crente não, cuidado, isso é tendência para o hipercalvinismo, isso não é o entendimento correto. E você diz então, mas espera aí, o calvinismo não é o evangelho? Irmãos, o calvinismo é uma explicação do evangelho, mas você não precisa ser um doutor do evangelho para entender o suficiente para ser salvo. Essas coisas vêm com o crescimento. Bem, deixe-me concluir então com algumas aplicações. A aplicação que isso deve nos levar a entender é o seguinte: nós temos que tomar cuidado, sim, e não permitir que venham pessoas, e geralmente é esse pessoal que virou calvinista há pouco tempo. Às vezes a gente fala que eles estão num período de jaula, sabe? Tem que colocar o cara na jaula, trancar ele lá dentro um pouco, não deixar ele sair, dar uns livros para ele estudar um pouco mais. Às vezes pessoas descobrem as doutrinas da graça e querem debater com todo mundo e começam a debater e começam a ficar cada vez mais assim, brigões e pouco esclarecidos. E então o arminiano fala para ele assim, mas se for assim, então é assim. E ele acha assim, não vou ceder terreno. Ele diz, pois então é isso mesmo. E aí pronto. E é muito perigoso. Então, primeira aplicação, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se a gente vê alguém indo nessa direção, né, vamos colocar a mão em volta do ombro dele e falar para ele assim, meu amigo, venha cá, vamos estudar mais esse negócio? Em segundo lugar, entender que o que nós fazemos nesse mundo faz diferença. Quero dar um exemplo simples. Deus queria salvar ninivitas. O plano de Deus era que Jonas fosse missionário. Se Jonas não fosse, os ninivitas não teriam se arrependido. Jonas tinha que ir. Por isso Deus o levou.
nem que na marra, mas ele foi. Entende? Deus faz assim. Quando Deus tem o seu plano, é para salvar. Nós temos que pregar o Evangelho. Se nós não pregarmos o Evangelho, os eleitos não serão salvos, irmãos. Esse é o meio que Deus decretou. Veja em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 13. Às vezes pessoas começam a falar assim: Deus regenera, é uma coisa imediata que o Espírito de Deus faz, então não precisa ser pregado o Evangelho para ninguém. Não, irmãos, não é assim. Deus decretou a salvação das pessoas desde a eternidade, mas Ele decretou os meios. Veja em 2 Tessalonicenses 2, o verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Está vendo? Aqui está. Você foi escolhido desde o princípio. Você não virou escolhido quando você creu. Desde o princípio você já foi escolhido. E aí ele continua: pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou. Como? Mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quase que palavras idênticas a 2 Timóteo 2, verso 10. Para alcançardes a salvação, diz lá, aqui alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo tinha isso tão claro em sua mente. Os eleitos terão que ser evangelizados. Do contrário, os eleitos não serão salvos. Então nós temos que fazer missões, nós temos que pregar, nós temos que evangelizar. É assim que Deus vai cumprir seu plano. A verdade é que quando você entende realmente a doutrina da soberania de Deus, esse entendimento se torna um fortíssimo incentivo ao evangelismo. Porque você sabe, eu não vou ficar por aí ciscando sem fruto. Se Deus me dá a chance de ir pregar, então Deus tem um plano. Ele tem o seu povo eleito, Ele vai alcançar a gente. Que encorajamento. Então, volto a dizer, se o plano de Deus é de usar você para a salvação de alguém, o que acontece se você se calar? O plano de Deus não se cumprirá. É isso que acontece. Por isso você tem que falar. Por isso é necessário que nós cumpramos a ordem de pregar o Evangelho. É uma responsabilidade muito grande. E se nós queremos poder falar, como o apóstolo Paulo disse, eu estou livre do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar, nós também vamos ter que anunciar. Em último lugar, olhem em Romanos, capítulo 10, o verso 13, 14 e o 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A pergunta é retórica. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Não crerão, irmãos. Como ouvirão se não há quem pregue? Não ouvirão. E como pregarão se não forem enviados? Não pregarão. Essa é a realidade. Deus usa meios. Os meios são esses. Então importa que façamos a obra de Deus. Importa que olhemos para as nossas próprias vidas, como Paulo. Se estamos passando luta, se a coisa está difícil, se estamos em sofrimento, devemos poder olhar e dizer o seguinte: mas eu vou viver como um cristão nessas circunstâncias, eu vou dar um bom testemunho, eu vou ser fiel e eu vou falar de Cristo. Vou impulsionar para diante a obra de Deus, é a obra do evangelismo. E eu vou suportar tudo por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.